E aí, cansados, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal e também a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade então aqui, criando os hacks para o Grand Chase. Provavelmente essa aula aqui vai ter mais uma continuação antes da gente encerrar o módulo 2 e aí começar o módulo 3, que será a programação em Lua. Eu recebi alguns pedidos, algumas dúvidas também de vocês ali na comunidade. Então eu vou trazer esse vídeo mostrando algumas coisas para vocês. Eu vou construir um código nessa aula um pouco mais complexos, utilizando dois array of byte. Então eu vou montar um código maior, mais complexo. Na próxima aula eu ensino uma otimização. E por que disso? Vocês, como eu estou sempre repetido em todas as minhas aulas, eu vou repetir geralmente, para vocês praticarem. Criem jogos para criem hacks para vários jogos. E demora bastante, tá? A primeira vez que eu criei os hacks que eu vou demonstrar para vocês nessas aulas, eu gastei uma média de 16, 17 horas. Isso porque eu já tinha 4 anos de experiência. Então a criação de hack ela é uma coisa é, chata, demorada. Chega uma hora que, óbvio, é legal você conseguir encontrar os valores. Mas o problema é que você não sabe, a primeira vez, os valores que você está procurando. Então demora, tá? Você não sabe, às vezes, a lógica daquilo lá. E você só vai melhorar a lógica, só vai encontrar esses valores, o que você está procurando, se você praticar bastante. O conteúdo do canal vai ajudar vocês não vão ficar perdidos, igual eu fiquei quando eu estava começando a estudar game hacking, porque eu estou trazendo para vocês. Uma que o conteúdo já está no nosso idioma, e outra que já está sequencial, eu dou várias dicas, e muitas das dicas que eu dou para vocês nas aulas são coisas que eu aprendi por tentativa e erro, tá? Várias coisas eu aprendi por tentativa e erro. Então, enfim, sem mais delongas, vamos lá então. Eu já coloquei aqui algumas poções e eu também farmei um pet aqui pra gente. Então vamos... Como é que eu farmei um pet nesse servidor aqui? Eu vim aqui, ó, Rebelião das Mascotes. Entro na fase. Inicio ela ali. E aí eu coloco aqui o Monster Hack, um Rank S. E alguns jogos não funcionam que eu vou mostrar, mas pro Grand Chase funciona. Que é colocar aqui o Speed Hack. Eu aumento lá pra 20. E aí eu diminuo esse contador aqui, ó. Aí eu só aguardo esse contador aqui quase que zerar. E volto a velocidade para 1. Vou deixar ele zerar ali. Ó, bem mais rápido que esperar 5 minutos. Coloco normal, depois eu só venho e pego as recompensas. E já era. Beleza? Então agora vamos lá vou dar continuidade ao nosso hack. Vamos esperar finalizar a fase aqui. Aí, já tá demorando, já ia finalizar por conta própria. Vou até desativar isso aqui. Beleza, pronto, farmei. Aí vocês vêm aqui em Arquimedia e cria o pet. Então vamos voltar aqui para essa fase aqui. Eu uso essa fase aqui para criar a maioria dos meus hacks, tá? Então vamos logar aqui. Vamos deixar os monstros onde eles estão. Então dando continuidade, vamos fazer aqui, ó, poção infinita. Não tem segredo nenhum, mas a dica é, obviamente, como aqui parece ser o valor inteiro, primeira coisa que eu faço é utilizar 4 bytes. Se não encontrássemos em 4 bytes, aí nós voltaríamos para 2 bytes e procuraríamos o valor inteiro. Não encontrado o valor inteiro, procuraríamos utilizando float e depois double, tá? Deixa eu abrir o notepad aqui para ajudar a gente. Então eu primeiro procuro em 4 bytes, depois 2 bytes, depois float, depois double, tá? Deixa eu formatar a fonte aqui, colocar um pouquinho maior, pouca coisa maior, vai. Por que nessa ordem? Porque geralmente é o que é, tá? Isso aqui já é uma baita dica da minha experiência. Quando o valor ele parece ser inteiro, normalmente ele é 4 bytes. Em alguns casos, inclusive em alguns servidores do Grand Chase, dependendo da arquitetura do jogo, ele utiliza 2 bytes. O que faria mais sentido? Aqui ele poderia até ser byte, tá? As poções aqui poderiam até ser byte. Ela só não é por conta das poções do inventário. Então, mas ela poderia ser 2 bytes sem problemas nenhum. Porque lembrando lá, né, da aula que a gente viu sobre estruturação, byte ele armazenaria, né, um byte com assinatura, ele armazenaria até 255, um sem assinatura ele vai até 5, acho que é 655, uma coisa assim. Mas vamos trabalhar todo com variáveis assinadas, tá? E aí o 2 byte, ele vai ali até 65.000, 65.655,
635, uma coisa assim, né, que a gente viu lá. Deixa eu abrir a calculadora agora, só pra gente verificar isso aqui. Aqui. Ligar esses binários aqui. Aqui. Isso, 65.535. Como no Grand Chase a maioria das posições só vai até 999, daria para utilizar 2 bytes, tá? Aí quem não mexe nessa arquitetura acaba ficando em 4. Por que eu tô relembrando disso? Porque é uma base, eu passei essa base para vocês e ela é muito importante, vocês têm que, né, levar ela aí com vocês. Depois, se não tem nenhum desses dados, provavelmente seja float, porque ele armazena uma quantidade menor, e se não for, aí é double. 8 bytes não é, tá? 8 bytes eu vou trazer alguma aula aí pra mostrar pra vocês, mas ele vai controlar um valor nada a ver, de outra paradinha. Mas enfim, vamos procurar aqui então. 10, eu vou utilizar uma poção então, vou procurar valores aqui com 9. Eu achei 3 valores, esse aqui é uma constante, então provavelmente não vai servir pra gente, tá? Então vai ser ou esse daqui. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 30. E aqui eu vou colocar 20. Ó, colocou 20 aqui pra mim. Então 20 é o valor que exibe ali na missão, mas não é o que a gente procura. E aqui tá vendo que diminuiu pra 29, 28. Então esse aqui provavelmente é o valor que a gente busca. Então vamos procurar aqui o que escreve esse endereço, utilizar uma poção. E pronto, ele achou aqui, ó, EAX, pode ver que ele até colocou aqui pra mim um B de EAX. 27, ó, 1B. Então é esse valor aqui que está escrevendo as minhas poções. E aí, como eu digo para vocês, deem uma olhadinha no código, tá? Para fazer a verdadeira engenharia reversa. Eu vou mostrar aqui no Disassembler. E veja, aqui ele está movendo o EAX. Ou seja, esse aqui já é o valor final. Então ele já está movendo 27 para cá. Então se fôssemos criar aqui o nosso array of byte, né, colocar pot inf AOB, fechar aqui, aqui também, aqui a gente coloca pot inf main. Quando formos criar códigos com 2 array of byte dentro do mesmo script, aí vocês vão ver porque que eu tenho esse costume de ficar renomeando tudo, ok? E eu já falei que eu gosto de manter o código organizado. Eu vou comentar só isso aqui e vou tirar. Então aqui, se ele está movendo EAX, nós podemos simplesmente mover um valor fixo para EAX ou mover direto para cá, tá? Eu gosto de mover para o registrador, então eu vou mover para EAX o valor fixo de 60, por exemplo. Vamos adicionar isso aqui na nossa code list e colocar como pot, enfim, vamos colocar só potinho, né? Vou adicionar e a hora que eu utilizar ele aqui, ele vai mover para 60 a quantidade de poção. Lembrando que dentro da missão ele não vai atualizar, só a hora que eu sair e voltar. Mas além disso, ó, se vocês olharem aqui em cima do código, ó, ele está dando um deck de EAX, que é o mesmo opcode. Olha, o que é o deck? Ele decrementa por 1. Então se eu vier aqui, por exemplo, e colocar um inc, né, para incrementar, em vez de fixar em 60, ele vai aumentar em uma quantidade de poção. Ó. Ele foi para 61. Se eu utilizar de novo, ele vai para 62. Vamos restaurar aqui para normal. O que eu gosto de fazer nesse caso aqui agora eu vou criar um novo símbolo. Para quê? Para a gente poder externar aqui para o usuário escolher quantas poções ele quer colocar. 7 pot monte. Então vamos setar a quantidade de pot. E agora a gente tem que criar um label para isso aqui, né? Então, e agora a gente faz o que? Eu movo para EAX o valor que tiver na minha variável. Aí eu venho aqui, ó, e defino que ela vai ser, por padrão, 99. Vou dar um OK. E aí eu crio ela aqui, ó. Quantidade. Vou deixar em 2 bytes mesmo, tá? Porque ele não vai colocar mais do que aquela quantidade que 2 bytes suporta. E beleza, agora quando eu utilizar uma poção, ó, ela vai voltar, ela vai ficar fixa em 99, que é essa aqui, ó. Tá vendo? 99. Por exemplo, se eu vier aqui agora, colocar 60 e utilizar essa poção de baixo, quando a gente sair e voltar, vamos até fazer isso aí. Vamos sair aqui. Vou olhar nosso inventário.
Ó, 99 e essa aqui ficou 60, que foi o valor que a gente tinha definido aqui, tá? A gente pode até esconder isso aqui e colocar aqui em cima. Agora um detalhe importante. Enquanto eu não trocar de personagem, ou enquanto eu não trocar de servidor, ou eu não relogar, eu vou continuar utilizando essa poção. Notem que eu já até desativei o hack. Vamos entrar novamente aqui na fase. Eu vou deixar só o do Monster Vac aqui, que é para as gosmas não ficarem pentelhando. Então notem que enquanto eu não relogar, ó, eu vou continuar utilizando essas minhas poções aqui sem problema algum. Agora, um detalhe. O hack ele sempre vai alterar o que funciona, o que roda na nossa RAM. Eu já tinha explicado isso para vocês. Então, se eu tinha lá 10 poções, eu realmente tenho 10 poções. Nós criamos aqui 90 poções falsas. Enquanto eu estiver utilizando as poções, ele vai mandar para o banco de dados e falar, ó, ele está consumindo uma poção. Então, se eu tinha 10 e utilizar as 10 poções, quando eu relogar, eu não vou ter nenhuma poção no meu inventário, beleza? Por quê? Deixa eu sair aqui para explicar melhor. Quando a gente entra no jogo, ele faz uma requisição para o servidor e pergunta quantas poções nós temos aqui e quantas poções nós temos no inventário. Então o jogo vai retornar para mim que, por exemplo, eu tinha 5 poções azuis e 3 amarelas. Ok, aí eu ativo o meu hack e aí eu posso colocar poções infinitas. Quando você troca de personagem, servidor ou reloga, você faz essa requisição de novo. Então ele não vai mais usar a memória que está na RAM. Ele vai fazer uma requisição para o servidor perguntando quantas poções eu tenho. E o servidor vai falar, ó, ele não tem nenhuma. Porque toda vez que eu utilizo essa poção aqui, ele vai consumir uma poção real. Então se eu tinha 10 e utilizar 30 vezes, ele vai consumir as 10 poções que eu realmente tenho, as 10 verdadeiras, mais 20 das falsas. Enquanto eu não relogar, eu vou continuar com as poções falsas. Mas a partir do momento que eu relogar, eu vou fazer a requisição e ele vai perceber que eu não tenho nenhuma poção. Então eu teria que toda vez que relogar, ir lá, comprar uma poção. E aí eu vou lá, deixo ela infinita, né, com o nosso hack. E toda vez que eu relogar, eu tenho que ir lá, comprar uma poção e deixar ela infinita. Beleza? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, um minutinho. Voltei. Eu tô meio resfriado, então eu fico tossindo toda hora. E aí eu pauso por conta disso. Então vamos voltar aqui, vamos criar uma sala. Vamos entrar nela. Agora, o que nós, né, poderíamos fazer aí, um hack muito famoso? Tirar esse cooldown maldito das poções, tá? Primeiro nós teríamos que achar qual que era o verdadeiro. Era esse aqui que era o verdadeiro? É. Então, nós poderíamos procurar aqui em float e ir procurando, né, valores que decrementam. Então, só que aqui, vamos lá, mais dicas. Vamos abrir aqui novamente o nosso bloco de notas, não sei nem por que eu fecho ele. Vamos supor que a poção ela tem aqui 3 segundos de cooldown, correto? Eu já vi o que eu vou demonstrar aqui para vocês em vários servidores que eu já passei. Por padrão, geralmente ele starta ali em 3 e vem decrementando até 0. Ou seja, ele começa em 3 e vai até zerar. Mas eu também já vi em alguns servidores ele startar em 0 e ir incrementando até chegar no valor máximo. Então, pô, se essa poção tem 3 segundos de cooldown, ele começa em 0, vai contando até 3 e destrói essa variável. As poções amarelas costumam ter cooldown diferente. Tem poção que tem 60 segundos de cooldown, por exemplo. Então ele começa em 0, vai até 60 e destrói essa variável. Já vi desses dois tipos, tá? Porque é uma forma de arquitetura de código, é uma forma de salvar memória, de otimização, ok? Então a gente poderia ficar procurando float e aí como é que eu vou saber quando é um ou outro? Eu não sei, eu vou no que é mais comum, que é começar no valor maior e vir para o menor. Se eu não encontro em 4 bytes, não encontro em 2, não encontro float nem double, aí eu tenho que inverter e fazer isso aqui. E é por isso que criar hack demora. Ele não vai seguir uma receita de bolo. Mesmo que você esteja criando para esse servidor aqui, se você for para um outro servidor de Grand Chase, nesse outro servidor você vai ter algumas peculiaridades, tá? Então, enfim, depois dessa falância toda, o que eu posso fazer então? Abrir aqui no nosso Memory Region, tá? Colocar o display para 4 bytes decimal. E essa aqui é a nossa quantidade de poção. Correto? Correto. O que eu posso ver? Ó? Tá vendo que aqui tem um valor próximo que movimenta. Então esse valor próximo provavelmente seja o cooldown. Ó. Vamos zerar ele aqui. Ó. Vamos tirar, aliás, vamos pegar ele aqui. Ó. Copiar. Vamos colar aqui que aqui é mais fácil. Colocar o cooldown. Utiliza a poção. Ó. Vamos zerar o cooldown. Ó, e zerou a poção. Então se eu travar aqui em 0, ó,
ele tira o cooldown da poção. Então esse aqui é o cooldown da minha poção. Então o que a gente faz é procurar o que escreve ele. Aqui ele tem duas instruções. Essa só foi executada uma vez e essa aqui ó, foi executada até 275, que provavelmente é o cooldown ali da poção, sei lá em que tempo que é dado isso. E, ó, então essa aqui é algum tipo de contador e essa aqui é várias vezes. Então, aqui seria base de tentativa e erro. A gente poderia fazer o código para essa primeira aqui e ver se ele funciona, tá? Mas como ele tá puxando aqui esse valor, aqui em cima ele puxa um valor. Esse comando aqui ele faz o seguinte: ele pega um valor flutuante e converte para um valor inteiro, tá? Aqui, olha, converte para um int 32 com assinatura, tá? Provavelmente não seja essa instrução, então eu vou começar com essa outra instrução aqui. O que nós poderíamos fazer é salvar isso aqui na nossa code list, tá? Colocar assim, cd pot. Ok. Então eu vou tentar por essa daqui, ó. Essa aqui é mais provável, ele tá dando uma subtração aqui de EAX movendo ele. Então provavelmente ele subtrai esse valor aqui, que é o cooldown, e move pra cá, tá? Então o que eu faria? Vem aqui, no cd pot aob. Vamos limpar o código aqui. Mesma coisa aqui, tá? No cd pot main. Vamos remover isso aqui, colocar aqui. E aqui agora o que eu faria então? Eu moveria para EAX 0, tá? Então independente da posição que eu for, ou qual seja o cooldown dela, eu já movo 0 e aí ele vai retirar do meu cooldown. Então vou adicionar aqui. E vou colocar no cd pot. E ver se funciona. Opa, crashou o jogo. Vamos ver então o que a gente fez de errado aqui. Deixa eu só relogar. Beleza, já reloguei aqui então. Selecionei o nosso jogo. Já que essa memória aqui crashou pra gente, vamos tentar então com essa daqui. Se tivéssemos fechado, nós poderíamos clicar aqui, tá, em Advanced Option, ele abrir essa parte e a gente clicaria aqui, que é a memória que a gente salvou. É por isso que quando eu tenho mais de uma instrução eu gosto de salvar, tá? Então vamos tentar com essa aqui então. No pot cd aob. Parando pra pensar, eu fui meio idiota. Provavelmente essa aqui é que faz mais sentido. Porque a poção, ela vai ser dada em... O time dela vai ser em segundos lá, né? E aqui no caso ele vai converter para aquele valor inteiro ali. Então faria mais sentido ser isso aqui mesmo. Mosquei. Então vamos tirar isso aqui. Então vamos dar um move EAX, valor 0. Vamos adicionar aqui também. Torcer para não crashar o jogo. Antes vamos vir aqui no inventário. Aqui é o que eu disse para vocês. Como eu utilizei as poções que eu tinha, já acabou. Então eu tenho que vir aqui na loja de GP, comprar uma poção aqui. Essa aqui não, que essa aqui é muito cara. Vou comprar só da outra mesmo. Pronto. E agora eu vou... Beleza, vou logar na fase, vou ativar aqui a nossa poção infinita de 99. Já tem minha poção infinita, agora vamos testar esse código aqui. Beleza, ó, agora ele tirou o cooldown da poção, agora eu posso usar ela o quanto eu quiser, ó. Tá vendo? Ela nem chega a mexer e eu posso continuar utilizando a poção. Eu usei tanta poção que... que agora o meu MP fica carregando loucamente. Então vou ligar o nosso MQSS aqui. Aí, ó, tiramos o cooldown da poção. Perfeito, então aqui ó, no cd pot. Vamos salvar nosso código, já vamos colocar ele logo aqui em cima. Agora, uma coisa que me pediram bastante foi do autokill, né? Então, vamos criar um autokill pra gente então. Vamos tirar essa parte aqui que não vamos utilizar. E eu esqueci de salvar o move, né? Pô, legal. Então já vou mostrar alguma coisa pra vocês aqui, ó. Aqui eu vou copiar. Eu esqueci de salvar o endereço do move, tá? Então o que a gente pode fazer? Eu tive essa pergunta com
um aluno. Primeiro a gente tenta com esse código aqui de cima. O que eu faço? Eu coloco aqui em hexadecimal, em array of byte, e aqui em valores, em vez de eu procurar valores que escrevem na memória, a gente deixa essa caixinha aqui em cinza, tá? Que aí pode ser tanto o valor que escreve quanto o valor que é lido. Vou colar o meu array of byte e vou buscar na memória. E aí ele encontrou pra mim esse array of byte. Agora a gente vai lá e apertaria Ctrl D, tá? Para mostrar no disassembly. O Ctrl B mostra no Browse Region, tá? Qual que é a diferença? O Browse Region é essa parte aqui de baixo, tá? Que são os valores. E essa parte aqui é o disassembly, ok? Então eu vou abrir aqui no disassembly. Ele não achou o valor para mim não. Então vamos tentar com esse aqui de baixo. Vou buscar, caraca, achou o valor demais. Será que tá acontecendo aqui? Por que que não achou? Ah não, é esse aqui mesmo. Só que tá meio estranho, né? Meio diferente. A hora que eu clico aqui ele sai. Eu acho que não vai servir pra mim não, hein? Ah tá, é porque eu não quero esse aqui, né? Mosquei, foi mal. O que eu quero é o Monster Vac. Então vamos lá. Agora sim. Esse que eu queria. Porque eu quero achar isso aqui, tá? O valor do monstro, do movimento dele, pra gente poder achar o valor da vida dele. Vamos mudar isso aqui pra flutuante. Lembrando que um desses dois aqui é o HP do monstro. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó. Vou copiar e colar. Deixar em float agora. Copiar, colar e deixar em float. Ok. Na verdade, verdadeira, eu vou ter que subir até na sala do chefe. Então vamos lá, deixa eu colocar o Monster Vac e vamos subir então até a sala do chefe. Porque eu quero saber qual que é o endereço correto. Então vamos lá, vamos matar essa galera aqui. Vou matar essa turma aqui também. Nossa, ainda bem que ele não morreu. Então agora eu vou procurar aqui liberar o Monster Vac para poder encontrar o endereço do chefe, que é esse aqui. Agora eu posso voltar ele no canto dele lá e procurar aqui o valor da vida dele, que ou vai ser essa ou vai ser essa. Beleza? Agora a gente faz aquele esquema lá de procurar aqui. Esse aqui não é, porque ela já está sendo alterada, tá? Então não vai ser essa aqui, então a gente quer essa daqui. Que aí eu expliquei na aula passada, tá? Então você caiu de paraquedas, dá uma olhadinha lá. Vou irritar o chefe aqui então. Então esse aqui é o valor real da vida do chefe, tá? Então é a variável de cima, tá? Então todos os monstros é a variável de cima que a gente quer. Vou sair e voltar na fase para explicar para vocês como é que funcionaria o auto kill. Ai, gente. Ok. Mesma ideia, eu vou tirar tudo isso aqui. Ó, aqui ele já pegou pra mim o valor de algum monstro ali qualquer. Então eu vou copiar ele aqui e vou colar. E aí o que acontece? Vocês vão reparar que, por padrão, algum monstro da fase vai receber esse valor aqui como HP. Então um desses monstros aqui, eu vou soltar aqui, um deles recebe esse valor aqui. Então vai ser difícil matar ele separado agora. Não foi esse primeiro. Ó, um desses que eu matei era ele, ok? Então eu já tenho uma instrução ali, não é a que eu quero. Quando eu passar para a próxima fase, algum monstro vai receber esse valor aqui, certo? Então eu vou continuar procurando o que escreve esse endereço. Então, vou subir. E ó, eu tenho esses dois aqui que foram parecidos e eu tenho esse valor aqui. Então provavelmente esse valor aqui seja... Ah, como é que você sabe? Na verdade eu testei, né? Por tentativa e erro, vou pegar aqui, ó, matei ele. Quando eu mato, ele usa esse code. Então esse aqui não era. Então poderia ser esse ou esse aqui. Esse aqui não é, porque ele já tá dando um move de 0,0 pra cá. Então eu não faço ideia
do que seja isso aqui ou para que sirva. Então o mais provável é que esse daqui seja o endereço que a gente busca. Então vamos juntar todo mundo aqui no canto para matar eles. Passar para a próxima fase. Ó, novamente, algum monstro ali, provavelmente é um Goblin, tá? Porque a Gosma tem 1300 e pouco de vida, o Goblin tem 1800. É, que só tem Goblin na fase, né? E aqui foi alterado de novo. Então, provavelmente, esse valor aqui esteja alterando o HP do monstro. Então, se eu vier aqui no Disassembly, e já que ele tá movendo aqui, ó, XMM0 pra cá, não sei como é que a gente pode fazer. Vamos tentar zerar mesmo. Então, vamos colocar aqui, ó, Auto Kill All B. Aqui, ó, ele deu um erro. Ele não conseguiu achar um array of byte pra mim disso daqui. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar algum valor que tenha, que ele consiga encontrar pra mim. Já que aqui ele está utilizando o upcode XMM0, é por isso que eu digo pra vocês, olhem o código. Então eu vou procurar mais acima, onde tem outro XMM0. Aqui, ó, XMM0 de... Aqui, ó, tá vendo? EDI mais 4, ECX mais 4. Então, o que acontece? Provavelmente, EDI seja um monstro, tá? Então, EDI é um monstro, mais 4, o offset mais 4 é o HP dele. Lembrando que essa variável aqui, XMM0, ela vai guardar diversos valores, tá? Vamos vir aqui, mais informação, float. Nesse caso aqui, ela tá guardando aqui, ó, isso aqui e 1. Não faço ideia do que seja 1, mas deve ser alguma coisa relacionada ao monstro, velocidade, ou MP deles, não sei, defesa. E aqui ele tava movendo a vida para o monstro. Então, o que acontece provavelmente? EDI seja o valor do monstro e esse X seja o valor que ele deveria receber. Então, e tanto que ele utiliza o mesmo offset, tá vendo? Então aqui é o monstro que ele tá na fase e aqui é o valor que ele teria que ter de vida máxima. Então ele pega o valor de vida máxima, move para essa variável e aí aqui ele move alguma coisa de para esse X que eu não sei o que é, e aí ele move o valor de vida máxima para o monstro na hora de criar ele. Então eu vou pegar aqui e ver se eu consigo criar um array of byte partindo daqui, tá? Mesma coisa. Auto kill all B. Ó, aqui ele já encontrou pra mim. Beleza, ó. Ele já conseguiu achar um array of byte funcional pra mim daquilo ali. Então eu vou limpar isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Auto kill main. Ok. Aqui, aqui. Aqui, e agora eu vou só dar aquela organizada. A primeira coisa que eu vou tentar fazer então é dar um... Óbvio, né? Dar um... Aliás, eu não vou subtrair aqui em cima. Porque que acontece? É muito importante, tá? Prestar atenção em questão de lógica. Tá vendo aqui, ó? Esse código, essa linha 10 aqui do meu código, é essa linha aqui. Se eu subtrair na linha 0, não vai adiantar de nada, porque na linha 9 ele vai subtrair, na linha 10 ele vai mover de volta, e a hora que ele chegar aqui na linha 11, 12, a hora que ele chegar na 12ª linha, ele vai mover a vida do monstro normal, não adiantou de nada. Então o que eu tenho que fazer? Eu espero ele mover o HP do monstro pra cá, e aí imediatamente abaixo eu vou zerar, tá? Então em vez de fazer o que normalmente a gente faz, que é subtrair em cima, vamos subtrair embaixo. Então vou dar um sub SS aqui, ó, de XMM0 para XMM0. E lembrando, alguns jogos, alguns servidores, eles detectam ou one hit ou auto kill, ok? Então vai depender aí de servidor para servidor. Vou adicionar aqui, vou colocar aqui, ó, auto kill. Vou parar aqui. Por que eu vou parar? Porque nenhuma dessas outras variáveis aqui vai ser interessante para mim. Vou adicionar. Obviamente eles não vão morrer, tá? Porque eles já estão vivos. Por que eles não morreram na hora que eu liguei o auto kill? Porque aqui eu vou zerar o HP na hora que o monstro é construído, não dos monstros que tem na fase. Em alguns servidores eu fazia isso, eu procurava um valor que ficava checando a vida do monstro e zerava ele. Daí os monstros morriam na hora que eu ligava o meu cheat, tá? Então, vamos vir aqui, ó. Beleza, o boss morreu. Vamos só quitar da fase aqui. Vamos logar na fase de novo. Mas, gente, que saco. Aí, que beleza. Auto kill. Geral dos monstros ali morrendo. Então, o nosso auto kill aqui tá funcionando. Vou colocar aqui. Vou adicionar. Uma última coisa que podemos fazer, então, é colocar um pet full aqui.
E aí o item VAC eu provavelmente deixo para a próxima aula, porque essa aqui já está ficando enorme de novo. São coisas mais complicadas, não tem como fazer menor, tá? Então vamos lá. Vou procurar valores que escrevem, vou procurar então em float. Por que float? Eu tenho uma barra progressiva, então muito provavelmente isso aqui seja flutuante. Mesma ideia, vou procurar no valor flutuante. Aí barra progressiva, ela já é o contrário da ordem que eu tinha passado. Quando eu tenho uma barra progressiva e eu não tenho o valor indicado para mim, eu vou colocar o que? Primeiro eu vou procurar em float, depois double. Aí se eu não achei, eu vou procurar em 4 bytes. Se eu não achar, eu procuro em 2 bytes. E então, só então, nesse caso aqui, você pode procurar em 8 bytes, barra progressiva. Nesse caso das barras progressivas aqui, se você não achou em nenhum desses valores aqui, aí pode ser 8 bytes. E é por isso que começa a ficar cansativo. Por quê? Obviamente, ó, quando a gente utiliza o patch, ele tem um valor menor e vai subindo. Então, óbvio, a gente vai procurar tipo, o valor menor e procurar o valor que está incrementando em float. Porém, se a gente não encontrar nenhum, a gente vai fazer o contrário. A gente vai procurar, deixa eu colocar mínimo, né? Aqui é o mínimo para o máximo. A gente vai procurar o máximo e procurar um valor decrementando até chegar no mínimo, tá? Isso para float. Não encontrou, a gente repete esse espaço em double, em 4 bytes, 2 bytes e então 8 bytes. E aí só então você pode falar, realmente, não achei esse valor, ele não existe, não funciona. Tá? Então é por isso que começa a ficar maçante. Então eu vou procurar o valor do patch aqui em float, porque é a ordem que eu costumo procurar. Como eu não sei, eu vou procurar um valor desconhecido. Vou utilizar o patch. Obviamente, o valor decrementou. Aliás, fiz errado, né? Porque eu não sei se ele decrementou ou não. Então o certo seria procurar um valor que foi alterado, correto? Então deixa eu só acelerar aqui para carregar meu patch. Okay. Então eu vou procurar valor desconhecido. Vou utilizar o patch. Agora eu vou procurar um valor que foi alterado, um changed value. Ok. Agora, na minha cabeça, esse valor aqui está sendo incrementado. Então eu vou procurar aqui o valor incrementado. Ok, então vamos lá. Continuar procurando valores incrementados até ele subir ali exponencial. Eu vou procurar o valor que incrementou e agora valores que não estão sendo alterados porque eu não estou usando patch. E aqui a gente tem dois problemas. Por quê? Eu procurei um valor que incrementou, mas talvez quando ele chegue aqui a variável seja destruída. Então vamos utilizar aqui, ó. E vamos procurar um valor que foi decrementado então. Ó, beleza. Esses aqui foram decrementados, agora vamos para um valor incrementado. Um desses aqui pode ser o valor do nosso patch. O problema é que agora a chance do jogo crashar também é alta. Vamos esperar ele acabar de carregar aqui e ver se tem algum valor que faz sentido pra gente olhando assim a olho nu. Beleza. Incrementados, não alterados. Nenhum faz sentido. Como esses aqui se repetem e esses se repetem, eu chutaria que é um desses aqui. Então vamos lá, vamos utilizar o patch aqui. Vamos travar esse valor aqui. Não travou, continua subindo. Vamos travar esse aqui. Esse. Não. Esse. Também não. Vamos travar então eles tudo e ver se algum deles para o patch. Ó, algum valor parou a contagem do patch. Então agora eu vou descer em ordem soltando. Ó. Soltar esse aqui. Não era. Aliás, era bem esse primeiro. Nossa, que lazarento. Ó. Vou travar ele e vou soltar todos os restos. Ó. Aqui brecou. Então esse primeiro valor aqui, sem sentido nenhum, é o que está controlando o patch. Então talvez ele não seja float, talvez ele seja 4 byte. Não faço ideia do que ele seja não, também não interessa. Vamos deixar float aqui. Agora eu vou procurar o valor que escreve essa instrução. Ó. Tem valores escrevendo ali, vou utilizar o meu patch. Então quando eu utilizo o patch tem essa alteração. Esse daqui, ó, ele continua subindo sem parar. E esse daqui parece que ele só fica movendo depois que o patch está cheio, né? Vamos... É isso mesmo, depois que o patch está cheio que esse valor movimenta. Então eu acho que seria mais interessante para a gente esse, lógico, igual eu já falei. Vamos salvar isso aqui, vamos colocar aqui, ó, patch cd, tá? Pra gente lembrar do cooldown dos patch, dá um ok. Mas eu vou trabalhar com esse aqui primeiro porque é o mais provável. Então eu vou tirar primeiro esses valores aqui. Então esse aqui é o valor mais provável do patch.
Aqui ele tá, ele move, ele compara esse valor em move, tá? Aqui, então vamos fazer o seguinte: pet ou alb. Ok, encontrou o valor ali pra gente. Mesma pegada, tá? Vamos organizar o código. Tirar isso aqui daqui. Colocar ele aqui. Opa, aqui em cima. Remover esse code. Colocar pet full main. Claro que vocês poderiam deixar isso aqui tudo genérico. Repetindo de novo. Eu particularmente não gosto, né? Agora aqui, antes de mover o XMM, eu vou dar um add ss do XMM0 para XMM0. Por que esse add ss? Porque eu quero adicionar rapidão o valor. Vou adicionar ele ali e ver se funciona. Beleza, é isso aí, ó, pet infinito. A gente usa, ó, pode ver que ele carrega rapidão. Tá vendo que ele chega até sair do... É esse valor aqui, né? Quando o pet tá full, ele fica nesse valor aqui. Pode ver que a hora que a gente usa, ele sobe tanto que ele chega até a ficar meio que torto ali, né? Porque o valor dele sobe de forma escalar. Então vamos colocar aqui, ó, pet no cd pet. No cd pet. Beleza, vamos jogar ele pra cá também. Uma dica que eu daria, tá vendo aqui as cargas do pet? Tudo bem que a gente tem 500. Mas, se vocês forem no portal dimensional, vocês vão reparar que o one hit, ele também mata o portal. Mas o pet não. Vamos lá, vamos fazer isso aí antes da aula finalizar só. Vamos vir aqui no portal dimensional. Criar uma sala. Mas, gente, então pra que cria sala com caractere especial se não vai funcionar? Salvar aqui e excluir esse aqui. Ok. Vou colocar aqui, ó, one hit. Ó, eu mato tanto os mob quanto o portal dimensional. Tá, isso aqui é um problema pra gente. Mas o pet não tem esse BO. Vamos lá, vamos. Ok. Ou pelo menos não costuma ter, né? Eu devia ter testado antes. Enfim, a gente faz ao vivo. Vou soltar o meu pet então em cima dos monstros. Aí, ó, o pet mata os monstros, mas não mata o portal. Por quê? Não sei, também não interessa pra gente. Então, o que interessa é que eles morrem. Então eu poderia ficar por aqui, ó, esperar spawnar um monstro e ficar soltando pet. Só que, obviamente, a nossa carga de pet vai acabar. Então, o que eu faria? Carga de pet infinito, obviamente. Caraca, o bichinho tá fraquinho, né? Tem essa armadura sem nada. Coitado, tá magro. Vamos dar o ressuscitar aqui. Soltar meu pet neles. Opa. Mata pet. Opa. A gente tem poção, né? Tem poção infinita e 5 cooldown. Beleza. Ok. Então a gente poderia ficar soltando pet aqui neles, ó. E agora eu vou deixar ele só infinito aqui pra gente finalizar a aula. 471. Solta o pet. 470. Beleza, já achamos aqui. Esse aqui vai ser o valor do nosso pet. Na hora que a gente soltar, ele decrementa. Ok. E a gente tem dois valores pro pet. Vamos utilizar aqui, ó. Mesmo esquema. Vou adicionar esse aqui. Pet inf alb. Não sei porque eu coloquei o alb, né? Mas aí a gente vem, abre aqui, dá uma olhadinha no código para ver qual que provavelmente é um e o outro. Eu não faço ideia de qual que pode ser, então a gente começa testando com isso aqui, ó. Pet full charge alb. Eu nem vou organizar nada antes porque eu quero ver se funciona. Então eu vou só dar um move de EAX para 500 carga do pet. Ok. Você tá aqui, vou utilizar o pet uma vez. Ó, setou 500 aqui, então acho que esse aqui é o que a gente procurava mesmo. Vou estourar o portal só pra gente ver como é que tá lá fora. Vamos speed hack aqui pra sair logo. Beleza. Vamos ver a carga do nosso pet aqui. 500, tá, show então. Inf pet carga. Lá dentro eu coloco em inglês, que dentro eu coloco fora, né? Mas enfim. Uma hora eu acostumo colocar numa língua só, mas enfim. Aí eu venho aqui e organizo porque eu tenho toque. Então ele tá funcionando, aí eu gosto de...
Pet charge. Né? E aqui, obviamente, a gente poderia fazer o que a gente fez nas poções, tá? Criar um label lá para o usuário digitar quantas cargas de pet que ele tem. Nesse caso aqui eu acho meio, sei lá, desnecessário. Tá pronto. A aula ficou extensa, tá? Eu vou parando ela por aqui então. Na próxima aula eu mostro como seria é, a lógica para criar o item VAC, tá? A gente vai achar a posição do player e a gente move o item para a posição do player. Então a gente vai precisar de 2 Array of Byte. A aula ficou extensa, mas é isso. Espero ter ajudado vocês. Eu vou colocar, depois da próxima aula, eu coloco essa cheat table, eu subo ela lá no nosso servidor. Inscreva-se no canal. Vou pedir para tipo, a galera que me manda mensagem no privado no Discord ou que comenta lá no Discord, deixa nos comentários mesmo do vídeo que vocês ajudam, né, na divulgação para o YouTube entregar ele. Claro, pode mandar mensagem, vou responder, mas busquem ficar comentando aqui no vídeo também. Eu tô sempre respondendo nos vídeos e aí é melhor, porque aí o YouTube começa a entregar o vídeo e dessa forma vocês ajudam o canal. É isso, até uma próxima e falou pra vocês.